Olá pessoal, aqui é o professor Fabrício Alves de Física. Mais uma dica, mais uma super aula do Sistema Físico de Ensino. Vamos hoje falar de eletromagnetismo, de um fenômeno super importante, sempre recorrente no Enem, a indução eletromagnética. Beleza? Me acompanha. Essa parte do eletromagnetismo de indução, ela compreende a competência de área 6 do nosso Enem, tá? Onde nós vamos abordar duas habilidades, a habilidade 21 e a habilidade 23. Na habilidade 21, ele fala para você interpretar processos tecnológicos inseridos no eletromagnetismo. O que é isso, Fabrício? Cara, entender como é que funciona o gerador elétrico, lá na usina hidrelétrica, como é que funciona, por exemplo, uma guitarra elétrica, o microfone. São processos tecnológicos que você vai explicar utilizando as leis do eletromagnetismo. Habilidade 23, avaliar a possibilidade de geração e transformação de energia, galera. Então, quando a gente fala em geração de energia, a gente tem o quê? Sistemas de energia hidráulica, né? Hidrelétrica, eólica, termoelétrica. Qual é o princípio? Todas têm o que em comum? É isso que nós vamos abordar hoje na nossa aula, tudo bem? Vamos lá. Para começar, vamos lembrar que em 1831, um físico chamado Michael Faraday fez uma descoberta que é revolucionária. Se hoje você chega na sua casa, liga a lâmpada, liga o teu ar-condicionado, abre a geladeira, pega a aguinha gelada, olha quem é o cara responsável, olha, claro, o Faraday. A física aí está totalmente inserida. Ele descobriu como gerar energia elétrica em larga escala. Até então se usava pilhas, acumuladores. Olha só, qual foi a grande sacada do Faraday? Ele percebeu que se você provocar a variação do fluxo magnético em um circuito fechado, isso gera uma corrente induzida, isso gera uma corrente elétrica. Caraca, Fabrício, não entendi nada não. Então vem comigo aqui, acompanha comigo. A indução eletromagnética é o fenômeno pela qual se origina uma corrente elétrica no condutor quando ele é colocado num fluxo variado, tá? Legal. É o princípio dos geradores elétricos e está associado à origem da corrente alternada. Tudo bem? Para você entender melhor, me acompanha aqui, vem comigo. Vamos lá, qual foi a experiência de Faraday? A gente pode fazer um experimento para você entender como é que funciona essa experiência de Michael Faraday. Acompanha comigo. Quando você pega um ímã e você aproxima e afasta o ímã de uma bobina, que é um fio enrolado, um fio de cobre enrolado, você, nesse movimento de aproximar e afastar esse ímã, você está provocando ali dentro a variação do campo, a variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo gera uma corrente induzida, tá certo? Então, o movimento entre o ímã e a espira e a bobina, esse movimentozinho provoca a variação do fluxo no interior daquele circuito fechado e é isso que vai originar a nossa corrente induzida. Tudo bem? Observa aqui, para ficar bem claro para vocês, em que se baseia o princípio, a lei da indução, princípio de Faraday. Acompanha comigo. A variação do fluxo magnético acarreta uma corrente induzida. Matematicamente, ele mostrou essa equação. O que é esse cara aqui? Você lembra? É a FEM, é a força eletromotriz, né? Que é igual a variação do fluxo pelo tempo. A FEM é a tensão, é a DDP. Então, para você ter essa tensão, essa DDP, e consequentemente ter uma corrente induzida ali, você tem que ter o quê? Variação do fluxo magnético. Observe aqui, galera, nós temos aqui um rápido vídeo, quando você aproxima e afasta aqui, olha, aproximando o ímã e afastando o ímã, o ponteiro aqui, ó, do galvanômetro, ele se desloca, indicando que está ocorrendo o quê? Que está ocorrendo variação do fluxo, que está ocorrendo surgimento de corrente. Bora fazer o seguinte, bora reproduzir aqui, bora fazer um experimento aqui em sala, rapidinho. Observa bem, eu vou usar apenas essa bobina, tá vendo que é um fio de cobre enrolado, e um ímã. Você acredita que com apenas esses dois equipamentos aqui, ó, essa bobina e esse ímã, a gente vai gerar corrente elétrica? Vou mostrar para você qual é o princípio de Faraday, qual é a lei de Faraday, né, da indução eletromagnética. Acompanha comigo. Vamos pegar essa bobina e eu vou ligá-la a um amperímetro. A função do amperímetro é apenas o que, galera? Indicar se há passagem de corrente. Se tiver corrente na bobina, o amperímetro vai se mover, né? O ponteiro do amperímetro vai se deslocar, indicando que houve passagem de corrente. Vou pegar o ímã, observa bem, aproxima o ímã, opa, afasta, aproxima, afasta. Você percebe que quando eu aproximo ou quando eu afasto, o que está acontecendo aqui dentro desse sistema, galera? Eu estou provocando o quê? A variação do fluxo. E essa variação do fluxo magnético faz com que ocorra o surgimento de uma corrente induzida.
Caraca, Fabrício, olha que legal. Agora perceba comigo, se o ímã estiver parado, tem fluxo? Tem, mas não tem variação. Ah, é por isso que a corrente é zero, exatamente. Então é por isso que eu tenho que ter esse movimento. Ah, saquei, galera. Outra coisa, perceba que quando eu afasto, a corrente tem um sentido. E quando eu aproximo, ela tem um sentido contrário. Por isso que é uma corrente alternada. Ora corre para um lado, ora corre para o outro. Ah, Fabrício, e assim que a energia é gerada lá na hidrelétrica? Exatamente. Ah, tem um cara lá movimentando isso? É claro que não, doido. Lá, o ímã tá girando, ó. Ah, tá girando, tá vendo, ó? Ele tá girando, olha aí. Aí você me pergunta, e quem é que gira esse cara lá na hidrelétrica, Fabrício? Quem é que gira? Pensa um pouquinho, pensa. Quem provoca essa rotação? É a água. Ah, saquei. Então a água movimenta a turbina vai acionar o gerador, esse cara fica girando e aí eu tenho uma corrente elétrica que alimenta a minha televisão. Sério, é simples. Agora acompanha comigo aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lanterna. É uma lanterna de indução. Eu tenho uma bobina, né? Tá vendo aqui? Semelhante a essa, claro, numa escala menor. E aqui dentro, você tá vendo? Tem um ímã, ó. Olha aí. Tem um ímã, ele tá livre, ele pode se mover aqui dentro, olha que legal, bacana. Só que aí, velho, ó, não tem nada, pô, não tem luz, coloca pilha, não tem pilha não. Como é que eu carrego essa bateria aqui? Tem uma bateria interna. Como é que funciona essa lanterna? Eu tenho que provocar uma corrente. E para aparecer corrente, olha que legal, galera, eu tenho que movimentar esse ímã. Caraca, Fabrício, olha que legal, pois é, ó, tá vendo? Toda vez que esse ímã, ele desce ou ele sobe, quando ele passa aqui por dentro da bobina, tu já entendeu, né? Toda vez que ele passa aqui dentro, o que acontece? Há um surgimento de quê? De uma corrente, e essa corrente carrega a nossa bateria. Vamos lá, gente, força! Vamos lá, ó, vamos carregar a bateria. Então esse movimento gera uma corrente induzida, carrega a bateria interna da nossa lanterna. Tudo bem? E aí você, ó, opa! E aí você acende a lanterna. Que show, que legal. Gostei da lanterna, hein? Prática. Isso sim é energia limpa, tá? Pra gente. Legal? Então acompanha comigo aqui. Uou! Entenderam, pessoal? Ó, fiquei cansado, hein? Deu pra suar, ok? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Então na hidrelétrica o princípio é esse, cara. A água represada, ela tem energia potencial, como nós sabemos, que na queda se converte em movimento. Energia cinética, olha aí, aciona o nosso gerador, lembra da turbinazinha, ó, começa a girar e essa rotação provoca o quê? Variação do fluxo magnético, gerando uma corrente elétrica, uma corrente induzida, uma corrente alternada aí. E assim que a energia chega à nossa casa. Caraca, que legal, né, Fabrício? Show de bola. Agora, o que difere da hidrelétrica, da eólica, da termoelétrica, da nuclear? O que difere, galera? O elemento que provoca essa rotação, o elemento que realiza esse trabalho. Pensa um pouquinho. Quem é que provoca essa rotação na eólica? O vento, a força do vento, tá legal? Quem é que provoca essa rotação na termoelétrica, na nuclear? É o vapor, que é aquecido, que movimenta a turbina, mas o princípio no final é o mesmo. Nome do princípio? Indução eletromagnética, lei de Faraday. Tudo bem, galera? Acompanha comigo aqui. Vamos ver umas outras situações interessantes? Olha só, quando eu era criança, eu tinha um negócio desse na minha bicicleta. Eu não entendia muito bem, mas eu achava legal que a lâmpada acendia. Como é que é? Tem o dínamo, que é esse equipamentozinho aqui, dá uma olhadinha nele com carinho, tá vendo ele aqui, ó? Tá certo? Quando você pedala, o atrito da roda faz com que ele comece a girar. Ah, igual na hidrelétrica, só que lá é a água, né? E aqui é o próprio movimento da roda, o atrito provoca a rotação nele. E essa rotação aciona o gerador, acionando ali a lâmpada acende. Você pode também utilizar a corrente gerada, quem sabe, para carregar um celular. Caraca, olha que legal, quero esse lá para mim. Pois é, isso tem, Mercado Livre, procura lá. Beleza? Vamos lá, continua comigo. E o microfone de indução? A gente usa tanto o microfone aqui no Physics, todos os professores têm o seu microfone e tal. Como é que funciona? Cara, o princípio é esse, ó. Você tá vendo? Você tem uma bobina, existe um ímã, esse ímã gera o que aqui dentro? O que o ímã gera? Campo magnético, fluxo magnético. Agora vem cá, com essa bobina parada e com esse fluxo aqui, vai acontecer alguma coisa se o fluxo está constante? Não. Não basta ter fluxo. Tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Variação. Quando a pessoa fala, a onda sonora bate nessa membrana e faz com que essa membrana comece a o quê? Vibrar.
A vibração da membrana provoca variação do fluxo, o que gera o surgimento de uma corrente, entendeu? Então você está falando, a onda sonora vai bater, essa membrana, junto com a bobina, começam a vibrar, aqui dentro tem um campo magnético, tudo bem? E esse movimento gera variação no fluxo, produzindo corrente. Transforma energia sonora, energia mecânica, vibracional em impulso elétrico. Cara, que coisa louca! Rapaz, você não viu nada. E como é que funcionam as guitarras elétricas, né? Olha aí, tum, 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 né? Como é que funciona? Fala para mim. Bom, diferente dos né, violões comuns, que são equipamentos apenas acústicos, que trabalham com a ressonância, né, de uma caixa acústica, a guitarra é um equipamento eletroacústico. Como é que ele funciona? Ele vai transformar, né, impulso, vai transformar em corrente elétrica vibrações mecânicas. Como é que ele consegue, como é que a guitarra consegue fazer isso, Fabrício? Dá uma olhadinha aqui, galera. Na guitarra, nós temos sensores. Está vendo aqui os sensores? Esse sensor, na verdade, ele é um ímã associado a uma bobina. Como assim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, vamos dar uma olhada melhor nele. Então, aí você tem um sensor. Pô, eu nunca tinha reparado. Então, aquele é um sensor ali que é a base de funcionamento da tua guitarra. Esse sensorzinho que a gente está vendo bem aqui, só a cabecinha dele, ele é composto de quê, galera? Tá aqui, ó. É um ímã e uma bobina. Qual é a função desse ímã, Fabrício? Esse ímã vai magnetizar a corda. Por isso que a corda da guitarra ela é metálica, né? Em geral, uma corda de aço. Então, essa corda fica magnetizada. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela se transforma em um ímã. Aquela corda, por estar próxima do ímã do sensor, ela se transforma em um ímã também. Ou seja, essa corda gera um campo magnético. Caraca, e aí? E aí, quando você bate na corda e a corda começa a vibrar, ela se aproxima e se afasta do sensor, da bobina. Lembra? Quando o ímã se aproxima e se afasta de uma bobina, o que acontece quando o ímã se aproxima e se afasta da bobina? Gera uma corrente. Ah, legal! Então quer dizer o seguinte, a corda metálica ficou magnetizada pelo próprio sensor, ou seja, essa corda se transforma num ímã. Quando o cara está tocando a guitarra, esse ímã se aproxima e se afasta da bobina e gera uma corrente elétrica. Perfeito, cara! Você transforma a vibração ali, mecânica, em um impulso elétrico. Olha que legal! E aí esse impulso depois vai para a caixa, né, de som e ocorre o processo inverso. Que loucura! Vamos treinar isso então? Vem comigo. Olha essa questão do Enem de 2011. O manual de funcionamento de um captador da guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Vamos lá. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra. Vai magnetizar a corda, lembra que eu te falei? Que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão, né, no fluxo magnético que atravessa a bobina. Variação do fluxo na bobina, já sei o que é isso. Isso induz uma corrente na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais da sua guitarra, que eram de aço, por outras de nylon. Fala sério, velho. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia som. Ah, essa eu sei por quê, cara. Porque a corda de nylon, o tempo que ele fez, ele trocou. Ele tirou aquela corda de aço e botou uma de nylon, doido. Por que não funcionou a guitarra dele? Pensa um pouquinho, olha aí. Vamos lá. 5 segundos. 2, vai. 3, vai. 4. Qual foi? Letra o quê? Letra C. A corda de nylon apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã. É difícil magnetizar aquele nylon, então não dá. Se não vai magnetizar, não vai gerar campo, não vai ter indução. Caraca, Fabrício, olha que legal. Show de bola. Dá uma de doido e erra essa. Olha essa outra aqui de 2010. Estou te falando, todo ano aparece. Ó, os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Legal. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ele entra em movimento, né, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Aquilo que nós vimos, o ímã e a bobina vai girar ali dentro, vai ter variação. O princípio de funcionamento desse equipamento, que nós sabemos que é o quê? A indução eletromagnética, a lei de Faraday,
é explicado pelo fato de que... Então o aluno tinha que ter a competência aqui de interpretar isso. Cara, o que é isso? É um dínamo, transforma energia mecânica em elétrica. Qual é o princípio físico? É a lei de Faraday. E o que é a lei de Faraday? Vamos lá, qual é a letra? Letrinha E. Corrente elétrica gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético. Beleza? Uau! Uou! Beleza? Na próxima a gente continua parte 2 disso aí, gente. Um beijão. E não vamos perder a próxima aula, que vai ser a parte 2 de indução. Vamos falar da lei de Lenz. Vamos falar do anel saltante. Dá uma olhadinha aqui nesse experimento, cara. Olha aí. Uau! O que provoca o salto do anel, ó? Princípio da indução eletromagnética, lei de Lenz. Só que isso é na próxima aula. Fique ligado nas dicas do Físicas. Só aqui você tem essas super aulas. Um abraço!